Câmara de Vereadores passa a acompanhar ações desenvolvidas pela Rede Bem Cuidar em unidades básicas de saúde de 2 bairros de Pelotas. Vai curtir o carnaval? Então fique ligado, porque já estão à venda os ingressos para a folia e nós vamos mostrar onde comprar e quanto custam. Esses são alguns assuntos que vão estar em destaque aqui no Câmara Notícia a partir de agora. Olá! A Câmara Municipal de Pelotas também passa a acompanhar as discussões do programa da Rede Bem Cuidar da Secretaria de Saúde do município. O primeiro encontro do ano do Núcleo de Ideias da Rede Bem Cuidar reuniu profissionais da saúde que integram o programa e autoridades do município na sala de cinema da UFPEL. O momento foi de apresentar as ações de acolhimento desenvolvidas junto aos pacientes, usuários das unidades básicas de saúde atendidas pela rede. Um momento em que todo mundo pare para conversar, para avaliar como é que se dá o trabalho, quais são ainda as carências, como é que a gente pode melhorar. Isso é sempre bom, trocar experiências, trocar ideias, crescer junto. Entre as instituições que estiveram presentes, a Câmara de Vereadores também vai passar a acompanhar o trabalho mais de perto. Segundo o presidente do Legislativo, o vereador Luiz Henrique Viana, esse trabalho é fundamental para a qualificação dos serviços prestados à população. Para também buscarmos uma forma da população ser mais bem cuidada. E essa posição do Legislativo, né, em que pese a independência dos poderes, é também de ajudar, é também de colaborar, né, e de fiscalizar para que esse cuidado seja efetivamente prestado para a nossa população. A Rede Bem Cuidar completou 2 anos no dia 24 de janeiro e integra as unidades básicas de saúde da Bom Jesus e do Simões Lopes. E em breve vai chegar a Guabiroba, com diferentes espaços qualificados, farmácias, ações de prevenção de doenças e acolhimento diferenciado aos pacientes. A iniciativa recebeu prêmio internacional no ano passado. As atividades na Câmara Municipal voltaram ao normal com sessões ordinárias às terças, quartas e quintas. A retomada dos trabalhos foi com 3 sessões ordinárias. E o resumo do que foi discutido a gente mostra agora no quadro Fique por Dentro do Plenário. As 3 sessões ordinárias da semana foram realizadas nesta quinta-feira. Na primeira delas, o vereador Daniel Tressessiak convocou os parlamentares para uma mobilização em busca de soluções que diminuam a agitação e a baderna no entorno da Universidade Católica de Pelotas. Já o vereador Toninho Pérez voltou a chamar a atenção para a Lei 6.420, que altera a cobrança de água nos condomínios habitacionais. Na segunda sessão da manhã, o vereador Éder Blanc, o Pataca, destacou a falta de segurança no transporte coletivo. Anunciou uma ação junto à Secretaria de Segurança Pública e convidou para 2 audiências públicas. A gente convida a todos que possam estar presentes nessa audiência pública, que vai ser muito importante, dia 2 de março, às 15 horas. Dia 21 tem às 18h30, sobre a retirada dos horários do navegante e de outras linhas mais. Então vai ser discutido nessa audiência pública aí. Do dia 21, está toda a nossa população convidada, principalmente da parte do Porto e Navegante ali, que é onde foram os mais prejudicados. A vereadora Fernanda Miranda, PSOL, questionou a indicação de nome feito para a futura composição administrativa do Previpel, Instituto de Previdência dos Servidores de Pelotas. O nome que o Abel Dourado levou para a reunião, inclusive com currículo, que é o do presidente, né, do candidato a presidente, o Mauro Bon, que foi superintendente da Caixa. A minha dúvida é a seguinte: no governo Fetter se tentou fazer a intermediação com o governo federal para se mexer no fundo, na Previdência. Não se conseguiu, porque na época era o PT, tinha o Ministério da Previdência. Hoje, nós não temos o Ministério da Previdência. Hoje, o PSDB tem muito bem a articulação direta com o governo federal. E meu alerta hoje aqui é: o Mauro Bon é do PSDB, o Mauro Bon trabalhou na Caixa Econômica Federal, tá? E ele tem acesso direto com Brasília. A prefeita Paula, trazendo o Mauro, é para mexer no nosso Instituto de Previdência? É para mexer no nosso salário? No nossa aposentadoria, desculpa?
A solução é que o Conselho Deliberativo possa encaminhar um nome, então, que a gente possa discutir. Até hoje a prefeita Paula fez reunião com várias pessoas, mas não fez uma reunião com o Conselho Deliberativo do Previpel. Vem dizendo, dia 18 de janeiro, que o Previpel é deficitário. Não é deficitário, está aqui o valor. Vamos sentar e vamos conversar. O Previpel, se realmente quer ser feito um diálogo entre a Prefeitura, os funcionários e a Previpel, que se tente ver e entrar no consenso num nome, que seja uma pessoa, um estatutário, que também vai depender desse fundo. O assunto também foi abordado pelo primeiro suplente do PTB, o vereador Conceição Monsan. E vamos ter que estabelecer leis, por exemplo, vereadora Fernanda, que não pode ter ninguém dentro da Previpel, como é no Banrisul. Só pode assumir diretorias, como no Banrisul, quem é funcionário de carreira. Ou nós fizemos uma lei que não permita mais isso, ou todos os prefeitos têm direito. Não é a prefeita Paula que não pode botar o Mauro Bom. O Marrone botou o Petrus, está lá até hoje. Virou efetivo dentro da Previpel. Então, todos os prefeitos vão querer buscar um da sua confiança, que eu concordo com a senhora. Deveria ser um funcionário de carreira. Na terceira sessão plenária desta quinta, o primeiro suplente do PDT, o vereador Adinho, reforçou as dificuldades dos professores com a diminuição dos cursos de magistério e questionou a falta de oportunidade da categoria em concursos públicos como o da Prefeitura. O edital, posso estar equivocado, vereador, mas ele elimina o curso de magistério. Ele elimina o curso de magistério. Olhem a briga que eu tive aqui ano passado nessa casa para que as professoras do Brasil, do Pelotense, pudessem concorrer a um cargo público municipal. Que o mesmo município que investe, que paga um curso de magistério no Colégio Pelotense, proibia as próprias professoras que estão sendo formadas por ele de participar. É um contrassenso completo. Então, eu não estou nessa casa, eu estou de passagem, mas eu quero deixar uma contribuição e um pedido, por isso que eu falei antes da importância das comissões, que quem pegar a Comissão de Educação tenha, vereador Viana, presidente, uma atenção muito grande para isso. Nós poderemos estar dando um final no curso de magistério aqui em Pelotas. As obras de melhorias na rede de água da rua Rafael Pinto Bandeira foram iniciadas hoje pelo SANEP. Os trabalhos foram acompanhados pelo vereador Valdomiro Lima. Em uma extensão de 200 metros, a rede antiga de amianto será substituída por outra de PVC entre a Avenida São Francisco de Paula e a Rua Benjamin Gastal. O trabalho do SANEP atende ao planejamento da Prefeitura de Pelotas em preparar aquela rua para receber camada asfáltica em breve. O início dos trabalhos foi acompanhado pelo vereador Valdomiro Lima, do PRB. Antes de fazer isso, o SANEP tem que fazer serviço, porque senão depois de asfaltar a rua, de pavimentar a rua, tem que estar quebrando tudo, abrindo buraco de novo para substituir a rede. Então o SANEP vai fazer essa substituição de rede, vai botar uma rede de PVC, onde vai melhorar para todos, né? Tanto no serviço que não vai haver tanto vazamento como existia antigamente. Vai ser uma rede nova, uma rede de tubo de PVC. A obra era uma antiga reivindicação dos moradores daquela região. Nós estamos sendo uma coisa importante, porque faz anos que a gente está trabalhando para ver se fizesse aqui. Inclusive, se colocamos lá um aviso ali, asfalto invisível. Agora não, agora vai sair mesmo, né? A seguir, o nosso assunto é carnaval, porque já estão à venda os ingressos para a Folia 2017 em Pelotas. Quer saber onde e quanto custam os ingressos? Nós já te contamos. E ainda a movimentação de cargas que tem aumentado no Porto de Pelotas nos últimos meses, mudado a rotina do local. É depois do intervalo, nós já voltamos.
TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. No início da vanguardista década de 20, motivada pelos sonhos de Rosauro Zambrano, Francisco Santos e Francisco Xavier, surgia na nossa cidade um empreendimento audacioso para os tempos do pós-guerra: o Teatro Guarani. O trio, formado por um capitalista com seu ego ferido ao ser barrado na única casa de espetáculos existente na época, e dois artistas que sonhavam com uma casa de artes perfeita, dava início às obras do mais novo e moderno abrigo das artes para Pelotas de outrora. Na entrada, um belo exemplo da aplicação de ladrilhos na arquitetura pelotense. Logo, as escadas laterais levando o público aos 2 andares de camarotes. Abaixo, a plateia pronta para o descortinar da boca de cena e lá, o grandioso palco. Ainda pelos acessos das escadarias, o foyer, que tem por guardiões os maiores e mais importantes maestros da história. Entre eles, o brasileiro Carlos Gomes, autor da ópera que, em homenagem, dá nome à casa. Atualmente, a 4ª geração da família Zambrano está à frente da administração do Teatro Guarani, oportunizando que produtores o aluguem para os mais variados eventos e também que a comunidade conheça sua história por meio de uma visita guiada, que conta com acervos da casa e acesso aos bastidores. E agora a gente fala de Carnaval 2017. Quem pretende curtir a folia em Pelotas tem que se apressar aí para comprar os ingressos que já estão à venda. Um dos pontos é na nova Banca do Carnaval, localizada no Mercado Central. Acompanhe aí. A Banca do Carnaval, uma novidade da folia para este ano, está funcionando desde o começo da semana na loja 61 do Mercado Público, com a divulgação das entidades carnavalescas e da festa popular. No local, também já estão à venda os ingressos para quem pretende adquirir mesas com 4 lugares para acompanhar a folia nos dias 25, 26 e 27 deste mês. Ao todo, foram disponibilizadas 200 mesas com 4 lugares, ao custo de R$ 150 para os 3 dias de carnaval. Cerca de 20% já foram vendidas. Já os ingressos para a compra de cadeiras estão sendo vendidos na loja Central da Costura, na Rua General Osório 704, das 2 da tarde às 6h45. São 1.000 cadeiras disponíveis. Para os 3 dias de carnaval, cada cadeira custa R$ 25. Se for para apenas um dia, o ingresso custa R$ 10. Nos últimos 2 anos, a crise política e econômica que atingiu o país, por sorte, não impediu o crescimento de um importante setor aqui de Pelotas. Investimentos de cerca de 30 milhões de reais, investimentos privados, qualificaram e estão ampliando a movimentação de cargas no Porto de Pelotas. Para saber um pouco mais de como estão as atividades portuárias no município, a gente conversa agora com Cláudio Oliveira, que é o chefe da divisão do Porto de Pelotas. Boa tarde, Cláudio, bem-vindo. Como se deu isso? O Porto de Pelotas passou a atuar agora com o embarque
de madeira. Toras de madeira desde outubro, né? Outubro do ano passado. Como é que foi isso? Foi possível? Como é que se deu essa movimentação aí? César, nós tínhamos um porto que não tinha licenciamento ambiental, nós tínhamos um porto que não tinha o regulamento de exploração portuária, nós tínhamos áreas ociosas dentro do porto que poderiam ser utilizadas por várias empresas. A partir de março de 2015, nós começamos um trabalho intenso para colocar o licenciamento em ordem. O da regulamento, nós tínhamos um navio atracado ali há mais de 3 anos, então nós tínhamos uma série de coisas a serem feitas para tirar esse navio, conseguimos tirar e colocamos em ordem o porto. Em novembro de 2015, nós recebemos o governador e assinamos um contrato com essa empresa que produz celulose, a CMPC, e eles começaram a obra logo em seguida, que durou até novembro do ano passado e teve um custo de aproximadamente 30 milhões de reais em melhorias para o porto. É isso que eu ia te perguntar. Explica para a gente como é que funciona. São investimentos, o pessoal fala em 30 milhões, mas para quem está em casa assistindo, aonde estão esses 30 milhões? Claro. Em infraestrutura para a parte pública e também para a parte privada. Distingue para a gente esses dois espaços do porto. Quando eles assinaram conosco esse contrato, eram 23 mil metros quadrados. Então, eles precisavam adequar essa área que não era utilizada pelo porto. Hoje eles arrendam essa área, é isso? É um contrato de uso de áreas. Não é ainda arrendamento, eles partirão para um arrendamento. Então, eles tiveram que qualificar toda essa área e tinham espaços que o porto utilizava dentro desta área. Então, eles construíram dentro da nossa parte pública melhorias e tudo isso como balança nova. Nós tínhamos uma balança da década de 70, nós temos agora uma balança nova. O setor de fiscalização portuária, ele era numa área precária, hoje ele tem uma área nova. A nossa oficina mecânica, ela era num prédio da década de 40, foi todo ele reformado. Então, essas obras foram todas custeadas pela celulose. Agora, explica para a gente outro segmento importantíssimo, que é a geração de emprego, né? E também a questão, além das melhorias, a geração de emprego ali na região, né? Sim. E outro segmento que é a movimentação de cargas. Isso amplia a movimentação do porto, né? Qual era a movimentação para quanto que passa agora? Nós tínhamos uma movimentação em 2015 na média de 300 mil toneladas. 2016, como eles começaram a operar final do ano, foram só 2 meses, nós mantivemos esse número e ainda deu mais 60, 70 mil, então chegamos a 360 mil. Esse ano, rodando todo esse projeto, deverá chegar a 1.200.000 toneladas. Isso aumenta também a receita, que nós tínhamos um porto deficitário, nós tínhamos um porto com uma receita de mais ou menos 300 mil reais ano, e conseguimos no ano passado passar para 850 mil reais, então aumentou 400% a receita, e a nossa estimativa é que este ano chegue em média a 1,5 milhão, o que nos cobre toda a despesa de custeio, pessoal, manutenção, e nós estamos fazendo efetivamente gestão agora dentro do porto. Em termos de empregos? Nós hoje... Este projeto da celulose, ele gira em torno de 800 empregos, né, que foram gerados diretamente entre rodovia, né, o transporte dessas cargas pela rodovia, a poda dessas árvores e o terminal propriamente dito. Então, gira em torno disso aí, entre 700 e 800 empregos diretos. Os indiretos estima um número de a cada emprego direto, 2,5 indiretos. Então, nós estamos falando de 2.400 empregos. Isso nas mais variadas áreas, né? Desde a mão de obra mais específica até posto de gasolina, restaurante, borracharia, tudo isso, quem tinha 1, 2 funcionários teve que ter 3, 4. Então, outro dado interessante, né, Cláudio, é que cada barcaça daquelas ali que sai carregada de madeira,
ela leva em torno de 2.500 toneladas. Isso equivale a um número X de caminhões muito significativo que sai das estradas, né? Entre 60 e 70 caminhões. E todo esse trabalho também foi em conjunto com a comunidade, com a prefeitura. Tiveram audiências justamente aqui nesta casa para tratar desse assunto, que era um medo que tinha, que poderia causar um certo conflito. Não houve nenhum conflito até agora. Melhorias na região do Porto foram feitas? Muitas também. Melhorias, asfaltamento pela Conde. Então, é um projeto que só trouxe muitas vantagens e benefícios para a região. Agora, um outro assunto, né? O Porto vai bem, está se movimentando cada vez melhor, né? Mas outro assunto que chama atenção também é que com a readequação da máquina pública do Estado, está prevista a extinção da SPH, que é a Superintendência de Portos e Hidrovias, que hoje administra o Porto de Pelotas. Isso. Como é que fica o Porto de Pelotas nessa situação? Com a extinção da SPH, como é que fica? Claro. Sai daqui a administração, não sai? Como é que fica? Com esse projeto de modernização do Estado, foi assim, aprovada uma lei que ela tem já número, é a 14983 de 16 de janeiro, que ela estipula um prazo de 90 dias para que ela entre em vigor, ou seja, dia 17 de abril, a nossa superintendência ela será extinta e todo o serviço daqui ele será realizado sob o comando da Superintendência do Porto de Rio Grande. Isso vai também acontecer com os portos de Porto Alegre, Estrela e com a área de Cachoeira do Sul. Então, Pelotas tem hoje 44 servidores. Esses servidores todos, num primeiro momento, serão cedidos para o Porto de Rio Grande. Então, volta a uma situação que já era algum tempo atrás. Na verdade, até 2009, até 97 era todo mundo DEPREC. Era o Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais. Em 97 dividiu, virou a Superintendência do Porto de Rio Grande e a Superintendência de Portos e Hidrovias. A nossa única diferença entre o Superporto de Rio Grande é que nós administramos a hidrovia. Então, todo o balizamento, dragagem, sinalização também é feito pela nossa superintendência e passará agora para o Porto de Rio Grande também. Não muda aqui, segue aqui com uma chefia, seguem os servidores, que são lotados aqui lotados, só passará para a administração do Porto de Rio Grande. Perfeito. Cláudio, muito obrigado pelos esclarecimentos, pela presença aqui no Câmara Notícia. E eu estou às ordens, fico às ordens dessa casa e parabéns pelo teu trabalho, tu que sempre também acompanhasse o nosso trabalho. Porque é um importante segmento para a região, né? Porque o porto estando movimentado, significa que a cidade está se movimentando economicamente, né? Mais uma vez, obrigado, viu, Cláudio? Agradecemos também você de casa pela audiência. O Câmara Notícia de hoje fica por aqui. Outras notícias você acompanha ao longo aí da nossa programação.